Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de duas irmãs que foram resgatadas do meio da floresta e vão ter que aprender então a não só a se reintegrar na sociedade, mas também descobrir o que realmente aconteceu com elas. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é No Coração da Floresta, da Emily Murdoch, que foi lançado originalmente em 2013 com o título de If You Find Me. Aqui a gente vai acompanhar a história de duas irmãs, uma delas tem 15 anos e a outra tem 6, ou seja, né, uma adolescente e uma criança, que elas vivem ali no meio da mata, em um trailer super escondido ali numa reserva, e a mãe delas, que tem aí um problema, que ela não é mentalmente equilibrada, meio que vai e volta, deixando as meninas muitas vezes passando necessidades, sumindo ali por mais de 2 meses. E acontece que elas estão justamente numa situação dessa em que a mãe desapareceu há muito tempo e elas estão ficando quase sem comida. E elas são então resgatadas por dois estranhos que prometem levar elas, né, então para um lugar melhor, um lugar mais acolhido. E elas vão ter que passar por esse processo aí de descobrir quem elas são, se reintegrar à sociedade, descobrir quem elas são, né, em sociedade e também saber o que aconteceu no passado e descobrir, né, desvendar um grande mistério que as duas escondem. Esse foi um livro que eu não dava muita bola, eu acabei comprando ele nessas lojinhas de 10 reais aí que tem pelo shopping, pelos mercados. Infelizmente cada vez tem menos delas, mas eu gostava bastante que tinha. Eu acabei pagando 10 reais porque eu me interessei pela história, mas realmente ela vai para um lugar muito diferente do que eu esperava. Logo no começo ela já me prendeu, eu já fiquei super, assim, entrei na história e me apeguei aos personagens, mas realmente ela foi para um lugar que a sinopse não realmente mostrava. Eu vou ter que entrar um pouquinho mais em detalhe para vocês entenderem o que eu tô falando, mas não é spoiler porque realmente acontece no primeiro capítulo que esses dois estranhos que resgatam elas, na verdade é o pai e uma assistente social, né? O pai da mais velha, no caso. E a mais velha guarda ali algumas memórias que a mãe falava que o pai não era uma pessoa tão boa e tudo mais, mas aí vem a grande questão, né, em quem acreditar e quem realmente está falando a verdade. Eu achei muito interessante como a autora construiu essa história, porque ela vai dando pistas pra gente, tanto de memórias das meninas passadas, tanto quanto coisas que vão acontecendo, e ela mantém assim, porque você não sabe todas as peças que encaixam esse quebra-cabeça do porquê elas estão lá, o que aconteceu com a mãe, por que a mãe deixou elas e tudo mais, muitas coisas sem resposta, mas ela faz isso de uma forma que não deixa a história irritante, ou assim, você ficar, puta, fala logo, perder a paciência. Eu acho que tudo que vai acontecendo, ela vai mesclando então o passado e o presente de uma forma muito doce, assim, muito sensível, a ponto de você querer saber o que vai acontecer, mas não se importar em passar esse trajeto até descobrir. Eu acho que isso, com certeza, é totalmente mérito da escrita da autora. Uma coisa que é importante frisar aqui, né, é que tem alguns gatilhos, provavelmente para algumas pessoas, porque vai falar aqui sobre o abuso infantil de diversas formas, e não é uma coisa agradável de ler, não é uma coisa legal, mas eu acho muito importante, assim, a gente falar sobre esses assuntos, porque a gente meio que muitas vezes só tapa os olhos para isso, né, que muitas vezes o abuso das crianças pode vir de dentro de casa. Então acho que é uma forma muito legal que a autora trabalha isso, porque ela traz personagens muito gostosos, assim, muito legais de acompanhar, porque mesmo essas duas irmãs passando tudo que elas passam, o amor que elas têm uma pela outra é muito lindo e muito bonito, assim, como elas acharam força uma na outra para passar por tudo isso. Então eu acho que assim, ao mesmo tempo que você tem seu coração despedaçado pelas partes que você sabe o que aconteceu com elas, você também tem seu coração quentinho vendo assim toda a superação que elas tiveram e que ainda tem, né, no presente. E isso é muito interessante, assim. Apesar de eu ter algumas ressalvas sobre esse livro, assim, foi por isso que eu acabei não dando nota máxima pra ele, porque tem alguns personagens que são bem caricatos, assim, tipo a pessoa má, tem um personagem que vai ser a pessoa má da história. Não é má no sentido, assim, cruel, assim, mas enfim, não vou entrar muito em detalhes. Mas enfim, eu não acho que seja nada que estrague a experiência, como eu disse, tudo que você traz, que você tira de lição desse livro vale muito a pena, muito mais a pena do que as outras coisas que acabam ficando assim meio fora de forma. Outras coisas que acontecem também que me tiraram um pouco da experiência,
puxaram pro lado. É algumas situações que os personagens se metem que você pensa assim, nossa, isso jamais aconteceria, não faz nem sentido e tudo mais. Mas ele é uma situação tão atípica, uma situação tão fora do cenário, assim, né, de qualquer pessoa, tirando quem passou por isso, que eu acho muito difícil você julgar se realmente aconteceria, se não aconteceria, se o personagem agiria desse jeito ou não. Então eu acho que dá pra dar aquela passadinha de pano, porque realmente você não sabe como você reagiria numa situação dessa. Então, enfim, bem bonitinho. Mas como eu disse, tudo que a gente tira dessa história basicamente é o amor entre essas duas irmãs. O quanto é legal você ver elas redescobrindo ali, né? Tendo que ir pra escola, tendo que fazer amigos, entrar para a sociedade mesmo, e isso já é muito difícil pra gente que viveu nela desde o começo. Imagina para uma pessoa que chega do nada, né, com muitos traumas, com muitas coisas a serem descobertas e estabelecidas, e enfim, é bem interessante. Foi uma leitura que eu gostei muito de fazer, me apaixonei pelos personagens de novo, e que eu acho que vale muito a pena, porque é um livro que você lê muito rápido, porque você quer descobrir o que vai acontecer, o que aconteceu. Então, acho que fica aí uma baita de uma indicação. Eu acabei então dando pra ele 4,5 estrelas, tirei ele um pouquinho por causa dos pontos que eu falei antes, mas que favoritei porque, enfim, maravilhoso. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Me conta aqui nos comentários se você já alguma vez ouviu falar nesse livro, se tem interesse de ler ou não. E a gente se vê então por aí.